voltamos agora então com mais uma categoria do quarto Prêmio Top Inovação da Uninter, agora para falar com os candidatos da área de Direitos Humanos. Eu estou aqui com a professora Rose e com o professor Silvano. Eu e o professor Silvano já compomos a banca desde o primeiro prêmio, né? Sim. E agora com a nossa convidada especial do IBGPEX aqui para fazer a avaliação então dos nossos próximos candidatos. Agora eu gostaria de convidar então a Ana Carolina de Duma de Arruda para falar com a gente. Ana Carolina, está nos escutando? Oi, boa tarde, tudo bem? Estão me escutando? Sim, estamos. Carolina, só te passar então as orientações iniciais. Você vai ter 8 minutos para sua apresentação, o relógio conta para você na lateral da sua tela, tá? E com 7 minutos depois para a gente fazer as perguntas. Quando você precisar que altere o slide, você nos avisa que o nosso técnico passa para você. Boa apresentação. Combinado. Obrigada. Pode iniciar. Boa tarde, eu sou a Ana, eu sou uma das coordenadoras e fundadoras do projeto Dignidade Feminina. Primeiro, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui defendendo o projeto e apresentando ele para vocês. Então, eu gostaria de começar a apresentação perguntando: se você cortasse a sua mão, você está cozinhando e você corta a sua mão, o que você usaria? Pode passar. Em primeiro, uma opção, um pano de prato. A segunda opção, uma toalha. Ou uma terceira opção, quem sabe, uma gaze. Até então, todas as opções são viáveis, dentro do possível. Mas a minha pergunta agora é outra. Se você menstruasse todo mês, se você passasse pelo período menstrual todo mês, o que você usaria? E provavelmente a resposta mais óbvia que vem na cabeça das pessoas seria um absorvente. Mas, e se você não tivesse ele? O que você usaria? Opção número 2, um papelão. Ou quem sabe, opção número 3, que é um miolo de pão, ou opção número 4, que é um jornal. Infelizmente, as mulheres que não têm acesso ao absorvente, elas acabam recorrendo a esses meios que são totalmente prejudiciais à saúde. E, infelizmente, essa é a realidade do Brasil. Pode passar. No Brasil, esse estudo da Fiocruz, ele apontou que 1 a cada 4 adolescentes, elas não possuem absorvente durante o seu período menstrual. Pode passar. Então, como surgiu o projeto? Eu gosto muito de usar esse discurso da Adriana, que foi uma das nossas fundadoras, que ela fala assim: eu estava entrando na farmácia e uma mulher que trabalhava com reciclagem me pediu para comprar um absorvente e um desodorante. Aquilo mexeu comigo e foi a motivação que eu precisava para começar. Foi uma promessa que fiz para Deus. E assim a gente iniciou o projeto, com a nossa fundadora, e depois a gente entrou em 6 coordenadoras. Pode passar. E como funciona? O projeto ele tem 2 frentes de ações, que uma é na Praça Rui Barbosa, aqui em Curitiba, que a gente faz a distribuição dos kits e também das roupas, sempre no primeiro domingo do mês. E a outra ação é no Mercado Municipal de Curitiba, que ela acontece na última quinta-feira do mês. Pode passar. E quais são os nossos objetivos? O primeiro e principal, com certeza, é combater a pobreza menstrual. O segundo é a doação de roupas. Muitas dessas mulheres estão em situação de vulnerabilidade social. E com isso, elas passam por dificuldades financeiras, então elas buscam empregos, normalmente. E para fazer as entrevistas, a gente preza que elas estejam bem consigo mesmas, bem com a roupa que elas estejam usando. Então, a doação de roupa ela é um pilar fundamental do nosso projeto, para que essas mulheres tenham acesso à dignidade mesmo de se sentir bem. E o terceiro ponto é o compartilhamento de informações. Eu sou estudante de medicina, então eu vejo quase como um dever de compartilhar informações com essas mulheres e tirar todas as suas dúvidas, e na medida do possível ajudá-las, né? Pode passar. E o nosso projeto, ele também está de acordo com o desenvolvimento sustentável da ONU, proposto pela Agenda. Então, o objetivo número 1 deles é acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares. Então, garantindo que as pessoas vulneráveis, principalmente, tenham acesso a recursos e acesso a serviços básicos. E a saúde, com certeza, entra como um serviço básico. A ODS 3 ela pede para assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos e todas, em todas as idades. Então, assegurando, portanto, o acesso universal a serviços de saúde sexual e também reprodutiva. Pode passar. Já o ODS 5, ele fala sobre alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas.
E como que a pobreza menstrual ela está diretamente relacionada com a desigualdade de gênero. Uma menina que passe pelo período menstrual ali a partir dos 11, 12 anos, supondo que ela tenha um ciclo que dure 5 dias e aconteça todo mês, então essa menina vai precisar faltar à escola, se ela não tiver acesso a esse absorvente. Então, nisso a gente já coloca em desnível meninas e meninos já no período de formação escolar. Então, fazendo essa desigualdade de gênero. Por isso que a pobreza menstrual, ela sim entra como um mecanismo para a gente combater isso. Pode passar. E o que um voluntário faz no nosso projeto? Ele faz arrecadação de produtos, arrecadação de roupas, doação e também participação das ações. Pode passar. Essas são algumas das nossas ações. Acredito que seja nítido o envolvimento até emocional que elas possuem com a gente, já que a gente não vê como um morador de rua, alguma coisa assim, mas outro ser humano que a gente pode ajudar com isso. Pode passar. Aqui foi uma ação especial que nós fizemos na Casa de Passagem, aqui de Curitiba, em que a gente promoveu um dia de beleza para essas mulheres, fazendo as unhas, cabelo, maquiagem, para dessa forma a gente promover a autoestima delas. Pode passar. Aqui, essa foto, eu gosto muito dela, porque essa era uma senhora que o sonho dela era receber uma boneca, porque ela nunca tinha recebido. E, felizmente, a gente conseguiu realizar esse sonho, mesmo que pequeno aos nossos olhos, mas que para ela foi bem significativo. Pode passar. E quais são os nossos resultados alcançados? O projeto ele atua desde outubro de 2021 e com isso foram mais de 1.500 kits distribuídos ao longo de mais de 40 ações. Hoje a gente também conta com um time de mais de 80 voluntários. E ali no gráfico eu coloquei a quantidade de kits que nós distribuímos esse ano, até então, e ao todo foram 578 kits. E eu gostaria de usar de forma visual o que são 578 kits. Pode passar. Cada sacolinha dessa representa um kit de higiene. Então, tudo isso foram os kits entregues esse ano. Foram todas essas pessoas impactadas pelo projeto. Pode passar. E os nossos resultados alcançados ainda, orientações sobre saúde mental e reabilitação, já que muitas delas acabam sendo usuárias de droga. Então, a gente consegue fazer esse acompanhamento e também dar essas orientações. Instruções de pré-natal, já que muitas delas não têm acesso a métodos contraceptivos, então é comum que elas acabem passando por isso. E também informações sobre educação sexual e a higiene íntima delas. Pode passar, por favor. E aí, uma coisa que eu gosto muito de terminar a frase, essa apresentação, é que eu gostaria de usar a frase da Madre Teresa de Calcutá, que foi uma mulher que dedicou toda a sua vida ao trabalho social, a ajudar as pessoas. E modificando ela até um pouco, eu falo, o que eu faço, o que nós fazemos, o que todos nós podemos fazer, não é uma gota no meio do oceano. Mas sem essa gota, com certeza, o oceano seria menor. Pode passar. E aqui eu gostaria muito de agradecer novamente a oportunidade de elevar o nome do projeto Dignidade Feminina para que ele possa expandir e impactar cada vez mais mulheres aqui na nossa sociedade. Muito obrigada. Obrigada, Carolina, pela sua apresentação. E agora eu vou passar então para a banca, para caso queiram fazer alguma questão, para a gente poder passar para a candidata, por favor, professores. Ana, parabéns pela apresentação. E Obrigada. Me diga qual a região que vocês atuam? Qual o loco regional definido? É a região definido? De Curitiba. A gente faz essa ação no primeiro domingo do mês na Praça Rui Barbosa. Então, a gente acaba pegando mais ali o centro de Curitiba e também no Mercado Municipal, que é essa região mais central da cidade, que a ideia era ter esse ponto logístico para que não tenha dificuldade de acesso dessas pessoas. Já que no centro de Curitiba é a maior concentração de moradores de rua, né? E quais são as fontes de captação de vocês? Como é que vocês captam esses recursos para doar? Se captam em dinheiro e compram ou se captam os próprios materiais? Como é que funciona? Então, como a gente tem um time grande de voluntários, hoje a gente até no nosso grupo passa de 100 voluntários, então tem muita participação de cada um, que às vezes não pode participar ativamente das ações na entrega dos kits, mas eles podem sim fazer contribuição tanto financeira quanto dos produtos. E além disso, hoje a gente conseguiu expandir mais, então a gente tem ajudas financeiras de empresas, grandes empresas. Então, normalmente a gente faz a apresentação no local e a empresa já vira uma parceira, acaba que os
os funcionários viram voluntários nossos. Certo, obrigada. Obrigada. Professor Silvano, algum questionamento? Sim, eu só gostaria de uma pergunta, Ana. Tudo bem contigo? Parabéns pela apresentação. Quando você mostrou os resultados, salvo engano, se eu enxerguei bem, o número de kits entregues em 2024, ainda, não é? Tem 3 meses ainda, está menor do que do ano passado. A previsão é de aumentar esse número, de ultrapassar do ano passado, ou a previsão é de não chegar ao ano passado? E se essa for, o porquê? Então, nós ainda não finalizamos todas as entregas, né? Ainda nós temos 6 ações para acontecer, então acredito que esse número vai aumentar e o projeto ele realmente expandiu. Em outubro de 2021, na primeira entrega, a gente só fez 15 kits, sendo que hoje a gente precisa de pelo menos 85 kits ali no domingo, na Rui Barbosa, e no mercado municipal ele oscila, às vezes, entre 15 e 25 kits. Então, a previsão ainda é de aumentar, mas como nós temos, às vezes, ações esporádicas ou em parceria com outros projetos, a gente também acaba destinando a outros tipos de produto, como, por exemplo, os absorventes. Esse ano a gente fez uma doação grande para o Hospital Pequeno Príncipe, que tem aquela casa que eles oferecem para pessoas que não moram no estado e que possam acompanhar o tratamento dos filhos. Então, a gente também acaba fazendo essa distribuição, tanto de produtos e também dos kits. Então, a previsão é que realmente aumente ainda esse ano. Muito bem. E mais uma só. Voltando na pergunta que a Rose te fez, em relação à captação dos recursos. Pelo que eu entendi, basicamente vem dos próprios voluntários. A minha pergunta é, vem algum recurso público? Não, nós não temos recursos públicos. Inclusive, às vezes nós atuamos na Casa de Passagem da Mulher Brasileira, que é filiada, né, à prefeitura, a responsabilidade da prefeitura, mas a gente atua de forma autônoma, não tem nenhum envolvimento governamental. Obrigado. Mais alguma dúvida? Sobre parcerias, Ana, como é que funciona? Quais são suas parcerias, né, além dos voluntários, claro, e se vocês já são uma organização social formalizada, uma ONG formalizada? Então, as empresas que nós temos parceria normalmente são conhecidos, né, ou são próprios voluntários que trabalham em alguma empresa e que eles têm essa ação, essa iniciativa de contribuir com o projeto. Mas a gente ainda não formalizou, a gente está em andamento com o estatuto para que a gente vire realmente uma ONG e consiga os descontos, né, e os benefícios de uma ONG para continuar com o projeto. Tá ótimo, obrigada. Mais alguma dúvida? Não. Então, só para a gente concluir, Ana, eu queria só que você falasse para a gente o porquê você considera o seu projeto um projeto inovador. Bom, a pobreza menstrual, ela foi um assunto que aconteceu recentemente. Infelizmente, alguns anos atrás, a gente sequer imaginava que mulheres que passam por isso todo mês acabavam enfrentando esse empecilho, que para a maioria de nós mulheres acaba sendo algo distante da nossa realidade. Então, o projeto ele entra com essa inovação por ser um tema muito em alto e que acontece desde sempre e sempre vai acontecer. Então, é um projeto que ele precisa de uma ação contínua, porque são vidas que são diretamente impactadas. São mulheres que recebem kits de higiene e conseguem ter a sua dignidade preservada para que elas se sintam bem consigo mesmas e também consigam, quem sabe, sair dessa situação de vulnerabilidade social. Muito obrigada, Ana Carolina. Nós agradecemos a sua apresentação, pedimos que você, então, aguarde, teremos agora o nosso próximo candidato, para que a gente possa, então, dar continuidade nas avaliações da categoria. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada, banca. Bom, e agora, então, nós vamos contar com mais uma participação, né, professores, da Rafaela Reisenberg de Souza, do Café Pretexto. A Rafaela, ela já está online com a gente? O pessoal já está aqui conosco. Boa tarde. Boa tarde, Rafaela. Consegue nos escutar? Sim. Rafaela, eu vou então passar as orientações iniciais para você, tá? Primeiramente, a gente gostaria de te dar boas-vindas. Nós estamos hoje aqui compondo a banca, eu, o professor Silvano e a professora Rose. E nós estamos aqui, então, para acompanhar a sua apresentação.
Você tem 8 minutos para apresentar. O relógio vai contar para você na lateral da tela. E daí você pode solicitar que a gente vá passando para você os slides enquanto você precisar. Então, só lembrando que são 8 minutos para sua apresentação e 7 minutos posteriores para a gente poder fazer as perguntas. Pode iniciar. Tudo bem, obrigada. Boa tarde, eu me chamo Rafaela, eu faço parte do projeto Mãos Invisíveis desde 2018 e hoje nós vamos aqui, eu e a Vanessa, apresentar uma das frentes de atuação do nosso projeto que se chama Natal na Rua, que acontece desde 2018. Vou passar a palavra. Oi, gente, boa tarde para vocês, espero que esteja tudo bem. Bem, eu sou a Vanessa Lima, sou fundadora do Mãos Invisíveis, que é o projeto guarda-chuva, né, para várias outras frentes e projetos menores que a gente acaba atuando. A gente tem o Café Pretexto, que acontece todos os domingos na Praça Generoso Marques. A gente tem parceria com programas de moradia para a população em situação de rua, que é o nosso foco principal, e uma especificidade que a gente atende mulheres e grávidas em situação de rua. Nosso trabalho com as grávidas é bem importante para a gente. E o Natal na Rua, na verdade, ele é a razão, né, do Mãos ter sido criado. Acho que pode passar para mim, por favor, para o próximo slide. É isso, sobre o Mãos, né? Então, a gente tá ali desde o final de 2017, e quando o Mãos foi criado, foi pensando no Natal de 2018. Porque o Natal a gente passa com pessoas que a gente gosta, que a gente tem intimidade, para a gente poder, enfim, rir junto, compartilhar, né, desse momento que é uma redenção ali do ano todo de muito trabalho e todo mundo muito na correria. E pensando nisso, e em passar um Natal na rua, a gente conheceu a população em situação de rua durante todo o ano de 2018 e fizemos o nosso primeiro Natal na rua no dia 24 de dezembro de 2018. Uma janta, foi uma ceia para 400 pessoas em situação de rua e foi incrível. E a gente percebeu que aquilo era fundamental, assim, tanto para o projeto, para a gente poder lutar por políticas públicas, a gente poder pesquisar sobre o tema, quanto para a gente mesmo, enquanto pessoas, enquanto voluntários. Pode passar para mim, por favor? E aí, esse ano, o que tem me pegado muito é sobre essa construção de memórias, né? Porque construir memórias é uma coisa muito importante e muito preciosa para a maioria das pessoas, né? E as pessoas que estão em situação de rua, as famílias que estão em situação de rua, que vivem em extrema vulnerabilidade, têm uma dificuldade muito grande de conseguir fazer isso, né? Porque você não tem seus pertences, você não tem aonde guardar as suas fotos, por exemplo, você não tem como planejar uma data dessas, porque a cada dia você sobrevive àquele dia mesmo. E a ideia do Natal, ela acabou se transformando nisso, assim, numa maneira de que memórias fossem construídas. Pode passar para mim, por favor? E o impacto desse projeto, do Natal, né? Primeiro eu vou falar para vocês sobre os impactos mensuráveis, né? Então, vejam, a gente já teve mais de 420 voluntários participando, são 4.000 almoços que já foram servidos nesses últimos 6 anos, 4.500 panetones e chocotones entregues, só de Chester, né? Pensando no número, assim, para a gente também é meio chocante, assim, que a gente já assou mais de 320 Chesters. E brinquedos, a gente tem Papai Noel, enfim, é um almoço mesmo, assim, sabe? Com música, as pessoas sentando, podendo conversar entre elas. Pode passar para mim para o próximo. E isso são os impactos e aquilo que a gente faz que é mensurável, né? Mas, pode passar para o próximo para mim. A gente tem também os impactos que não tem como a gente contar, né? E eu sempre conto uma história que no primeiro Natal que a gente fez, né, que a gente organizou e participou, e tinha um senhor em situação de rua, ele tinha 62 anos, mas ele aparentava ter bem mais, assim. E ele tinha um olho bem claro, né? Ele faleceu em 2021, infelizmente, seu Carlinhos. E quando eu olhei, assim, a gente estava distribuindo a comida, estava naquela correria toda, quando eu olhei para ele estava chorando, né? E eu sentei do lado dele e falei, nossa, seu Carlinhos, por que o senhor está chorando? E aí ele olha para mim e diz assim, eu não lembro qual foi a última vez que eu comi um Chester, ou não lembro qual foi a última vez que eu senti esse gosto do Chester. E aquilo me pegou bastante, assim, sabe? Porque então,
a gente não estava apenas criando vínculo com aquela população, a gente não estava apenas distribuindo comida ou tapando o buraco, né, de um evento que deveria ser muito bom e muito esperado por todos, né, por toda a sociedade, e que para algumas pessoas é quase uma tortura, porque você vai chegando a data, você não tem como comprar um presente, você não tem como fazer isso acontecer, né? E poder fazer essa dignidade, fazer com que isso que é imensurável enquanto impacto aconteça, para a gente se tornou uma meta, na verdade, né? Pode passar para mim, por favor. É isso mesmo que eu estava falando, assim, sobre enxergar o outro, então esse impacto nas pessoas que a gente atende, são 2 pessoas que sempre estão no Natal com a gente, e desde faz uns 3 anos que a gente leva as panelas, né, para a Praça de Neuros Marques, em Curitiba, e a gente serve lá. Então a pessoa ela escolhe o que ela quer comer, o quanto ela quer de arroz, o quanto ela quer de chester, o quanto ela quer de farofa, de salpicão, enfim, sobremesa, ela escolhe tudo, né? E isso acaba impactando o outro grupo de pessoas, que pode passar para o próximo, que são os nossos voluntários. Quando a gente para pensar que a gente come o que a gente quer, quando a gente quer e da maneira que a gente quer, tipo, eu estou agora com muita vontade de comer pão de queijo. Eu termino a apresentação aqui, a gente vai no posto, come um pão de queijo, boa. A população em situação de rua não tem isso. Isso é um privilégio muito grande, né? Nem a população em situação de rua, nem as pessoas em extrema vulnerabilidade. E poder fornecer isso, fazer com que a pessoa, pelo menos nesse dia, possa escolher o que ela quer tomar, escolher o que ela quer comer, para a gente traz uma dignidade para a pessoa atendida e faz com que os nossos voluntários comecem a ver a sociedade e ver a própria população em situação de rua com uma outra perspectiva, né? Uma perspectiva de inclusão, de horizontalidade, de saber que a gente está ali junto e que a gente está muito próximos em todos os sentidos, né? Dessa vulnerabilidade, dessa correria da vida, dessa corrida pela sobrevivência, assim. Pode passar para o próximo para mim. Esse Natal a gente pretende, né, 8 tendas. A gente levou ano passado e ano retrasado 40 cadeiras. Esse ano a gente pretende levar pelo menos 80, vamos dobrar. Os nossos voluntários ficam de garçom ali nesse processo. E, enfim, 100 brinquedos, 1000 panetones e chocotones, 1000 refeições. A gente está querendo aumentar, né, fazer mais por eles, porque acho que cada ano o número da população em situação de rua tem aumentado, a necessidade de lutar por políticas públicas também e a nossa vontade de ter esse dia também. É isso. O próximo slide, por favor. A gente tem as nossas redes sociais, no Instagram, @Projeto Mãos Invisíveis. Lá a gente tenta trazer conteúdo sobre a população em situação de rua, construção de políticas públicas, e é um espaço que a gente tem uma relação muito boa com os nossos seguidores, de transformação mesmo, de a gente conseguir se conectar através do outro, né? Eu sempre falo, desde que o Mãos foi criado, que a gente só se conhece a partir do momento que a gente enxerga o outro. E o Natal na Rua é isso, Mãos também. Obrigada, gente. Obrigada pela apresentação. Banca, vocês teriam algum questionamento para fazer? Gostariam de fazer alguma pergunta? Eu gostaria. Primeiro, parabéns pela apresentação para as duas. A minha pergunta, ela veio antes de você respondê-la, a bem da verdade. Mas mesmo assim, eu vou fazer, porque a mim me parece muito triste isso, né? Você falava na intenção de vocês em aumentar o número de participações, ou seja, de atender mais pessoas. Justamente por quê? Porque o número de pessoas nessa situação tem aumentado. Isso para vocês realmente é fato? Vocês verificam isso com essa precisão, por assim dizer? Porque me pareceu, e eu gostaria que tivesse sido assim, mas parece que não é, que vocês não conseguiam atender mais gente porque a estrutura de vocês era menor, digamos assim. Mas não é. A verdade não é essa. É isso mesmo? Infelizmente, sim. O número da população em situação de rua tem crescido muito. Inclusive, os dados do CAD Único mesmo de Curitiba, né? Em 2022, a gente tinha 3.000 pessoas cadastradas no Cadastro Único aqui em Curitiba, e hoje o número já passa de 4.100. Isso pessoas que vão, né, dentro de um equipamento da FAS e se autodeclaram pessoas em situação de rua.
Então, a gente tem, pelas nossas perspectivas, são mais de 8 mil pessoas em situação de rua em Curitiba. A gente não tem um número porque não tem censo, não tem, né, esse número certo, mas a gente vê na fila todos os domingos e no Natal, esse Natal agora, esse último ano, eu olhava para a Rafa e a gente ficava tipo, meu Deus, o que é isso? Quantas pessoas, quantas famílias, gente com criança, pessoas idosas, pessoas que ficaram sozinhas depois da pandemia, porque morreu a família toda, muita gente, Silvana, é bastante mesmo. Posso fazer mais uma? Pode, professor. Eu gostaria de saber de onde vem o dinheiro disso, né? Hoje, penso eu, vocês gastam muito e vai aumentar gradativamente. Os recursos vêm do vosso bolso, vêm da iniciativa privada, vêm do Estado, do governo? De onde vem o dinheiro? Nenhuma relação com o Estado, nem a nível municipal, estadual e federal. As nossas doações são, na sua ampla maioria, de pessoas físicas. A gente tem na plataforma Catarse, nós temos o financiamento coletivo que ajuda bastante a gente nas nossas ações. O Instagram é um grande lugar onde a gente consegue, com as campanhas, a gente consegue atingir os nossos objetivos, seja em dinheiro para comprar as coisas que a gente precisa, quanto nos ingredientes mesmo. Tipo, panetone, ano passado, a gente pedia para as pessoas entregarem pelo iFood, e chegava iFood com panetone aqui o dia inteiro, foi maravilhoso, assim, é incrível o engajamento das pessoas. Mas a sua ampla maioria são doações de pessoas físicas. Obrigado. Muito bem. Eu gostaria de saber sobre os voluntários que se envolvem. Como é que é feita a seleção desses voluntários, se eles têm alguma preparação antes desse evento e se há depois algum acompanhamento, algum outro evento ao longo do ano que eles possam participar de forma recorrente. Por ano, a gente abre esse processo. Então, as pessoas se inscrevem, falam por que elas querem entrar no Mãos, respondem algumas perguntas básicas, a gente faz uma análise com uma comissão que nós temos dentro do Mãos. Temos algumas primeiras conversas para que esse voluntário entenda qual é o nosso papel na sociedade, e aí ele está apto, né, a estar com a gente, tanto nas ações que são todos os domingos, na Generoso Marques, no nosso Café Pretexto, quanto nas ações especiais, que, né, junho, a Páscoa e o Natal na rua, e nas emergenciais, que é quando é calor extremo, como foi essa quarta-feira passada, por exemplo, e quando é frio extremo, porque a gente vai e leva alimentação, enfim, para essa população. Nós somos hoje em 100 voluntários e uns 15 estagiários de várias universidades. Ótimo, obrigada. Obrigada pelas respostas. Então, agora, para a gente encerrar a participação de vocês, gostaria apenas de que vocês respondessem o porquê vocês consideram a ação de vocês uma inovação. A inovação, porque a gente tem essa visão inovadora no sentido de trazer essa dignidade e de não ser apenas assistencialista. Então, a gente não está ali para matar a fome de ninguém, até porque um café por domingo ou uma ação especial dessa por mês ou por ano não vai matar a fome de ninguém. Mas a gente luta por políticas públicas e encara os espaços de discussão sobre essa população praticamente todos os dias. E isso, para mim, é inovador. Não só o assistencialismo, mas envolver também a criação e a formulação de políticas públicas e dar voz para essa população que é invisibilizada a todo momento na sociedade. Gostaria, então, de agradecer a participação de vocês, a apresentação. E agora, então, nós vamos dar seguimento aqui nas avaliações da categoria, convidando o nosso próximo participante, que é a candidata Viviane Souza Vicentim. Viviane, você já está com a gente? Vamos ver aqui. Oi, pois não? Olá. Viviane, muito obrigada pela sua participação. Estão me ouvindo? Estamos. Eu gostaria, então, de passar as orientações iniciais. Seja muito bem-vinda. Estamos aqui com a banca hoje, a professora Rose e o professor Silvano. Nós estamos aqui aguardando a sua participação. Você terá 8 minutos para fazer a apresentação e depois mais 7 minutos para fazer as perguntas e respostas. Quando você precisar passar o slide, é só você avisar que o nosso técnico passa para você. Pode iniciar. Tudo bem. Gente, uma boa tarde a todos. Gostaria de registrar o meu imenso respeito aos demais candidatos, né, que estão concorrendo a esse prêmio. Quero dizer que é um orgulho enorme estar aqui vestindo a camisa do projeto, né, Los Invisíveis, e estar à frente, né, da defesa desse prêmio de defesa de direitos humanos, né.
Então, assim, por gentileza, se puder começar a apresentação. Você pode passar o slide? Isso. Então, eu faço parte do Instituto Elos Invisíveis, né? Por gentileza, pode ir passando. Bom, quem que nós somos? Nós somos hoje um Instituto de Defesa de Direitos Humanos, gente, que está presente em algumas comunidades carentes do estado do Paraná, né? Hoje nós estamos presentes em 16 espaços periféricos, né? Dentro de favelas, núcleos informais, e nós desenvolvemos hoje aproximadamente 12 programas, né? Todos eles que têm pano de fundo na área de defesa de direitos humanos. Então, por gentileza, se puder passar no próximo slide. Antes de vocês entenderem o que a gente faz, é importante vocês entenderem quem está por trás e por que a gente faz isso, né? Então, Elos Invisíveis, ele foi idealizado por mim, né? Eu sou advogada, sou formada pela PUC, né, em Direito formada pela PUC em Direito desde 2007, e eu milito na área de defesa de direitos humanos desde os meus 22 anos de idade. Hoje eu tenho 38 anos, né? E a minha militância na área de defesa de direitos humanos, ela começou no atendimento da população carcerária, né? Eu sou especialista em penal, processo penal e execução penal, né? E por mais de 10 anos eu advoguei nessa área e também atuei em diversas comissões na área de defesa de direitos humanos, né? Atendendo a população carcerária. E eu entendi o seguinte, que dentro desses espaços, principalmente dentro de presídios, as pessoas que estão lá dentro, elas têm um endereço e cor muito certo, né? Elas são pretas, pobres e periféricas. E eu percebi o seguinte, que o impacto social que eu buscava quando eu resolvi me formar em Direito e trabalhar na área de defesa de direitos humanos, ele não viria se eu não fizesse um trabalho de prevenção, ao invés de fazer um trabalho contencioso. E aí eu comecei a desenvolver alguns projetos. Se você puder fazer a gentileza de passar o próximo slide. Isso. Então, assim, a partir disso, eu desenvolvi alguns projetos, apresentei para alguns amigos, né? Hoje, o Elos Invisíveis é composto por 106 voluntários e nós temos essa diretoria executiva, né? Que são pessoas das mais diversas áreas que também nos ajudam a implementar o programa. Por gentileza, pode passar o próximo. Pode ir passando os próximos 3 slides. Então, nós somos 106 voluntários, esse time lindo aí. Então, eu estou aqui apresentando todos eles, né? É um orgulho enorme. Por gentileza, pode passar. Bom, o que é a nossa missão? Nós não acreditamos em caridade. Nós trabalhamos por justiça social, resgate de cidadania e promoção e defesa de direitos humanos. Por gentileza, pode passar o próximo. Bom, o que nós fazemos e como fazemos? Nós desenvolvemos ações itinerantes dentro de favelas, né? Normalmente essas favelas elas são escolhidas pelo alto índice de crimes, pelo baixo IDH, né? E por falta de estrutura de presença de Estado. Então, nós fazemos basicamente todas as nossas ações voltadas para a área de defesa de direitos humanos, prevenção da prática de crimes, né? E nós fazemos isso de uma forma bastante estratégica, né? A partir do desenvolvimento de programas pensados de acordo com cada realidade, né? Porque cada projeto e cada ação ela é desenvolvida de acordo com as peculiaridades de cada favela, ainda que na mesma cidade, cada favela tem seus aspectos muito característicos, né, que influenciam, né, diretamente no desenvolvimento do projeto. Por gentileza, pode passar. Nós temos 12 projetos, como eu mencionei, por gentileza, pode passar. E aí, gente, eu estou aqui hoje para fazer a defesa desse projeto de combate à violência doméstica. Esse projeto, ele surgiu basicamente por 2 razões. Primeiro, porque eu sou uma vítima de violência doméstica, né? Eu tenho 38 anos e por 30 anos eu vivi num ambiente onde a violência doméstica ela imperava. E mesmo sendo formada, tendo todas as condições de entender que eu era vítima de violência doméstica, infelizmente eu não consegui sair dessa situação. Então eu pensei em desenvolver esse programa justamente para atender mulheres que não tiveram a mesma sorte que eu, que são mulheres periféricas, com baixa escolaridade, que não têm condições, muitas vezes, de sair desse ciclo de violência. Por gentileza, pode passar para o próximo slide. Então, esse programa, ele foi pensado basicamente por conta da minha trajetória pessoal, mas também da minha trajetória profissional. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Ministério Público e no Tribunal de Justiça dentro de espaços no atendimento de pessoas, né, em situação de violência doméstica. E isso me me levou à conclusão de que mulheres periféricas não estavam acessando o sistema de justiça, e aí a gente desenvolveu esse projeto. Então, basicamente, a problemática, gente, ela gira em torno dos números, né, os dados oficiais. A gente vive uma verdadeira pandemia, né? São mulheres morrendo
a cada minuto, né? A gente tem, por dia, a cada 6 horas uma mulher morre, né? A cada minuto uma mulher é agredida. Por gentileza, pode passar para o próximo slide. Então, assim, diante desses cenários, a gente percebe o seguinte, que além de ter esses números extremamente altos, a gente tem números subnotificados, porque pessoas que moram em comunidades carentes, elas não denunciam, elas não conseguem chegar, né, ao sistema de justiça. Por gentileza, pode passar para o próximo. Então, assim, os dados eles são alarmantes e eles identificam basicamente que são mulheres pretas, pobres, periféricas e vindas normalmente de um ambiente muito violento. E aí, né, a justificativa para que a gente venha desenvolvendo esse projeto. Por gentileza, pode passar. Então, o objetivo, gente, é fazer com que essas mulheres elas acessem o sistema de justiça, que elas denunciem e que elas entendam que elas estão nessa situação. E em espaço periférico, muitas vezes, as mulheres elas não conseguem sequer falar sobre esses assuntos. Então, o que acontece? Normalmente, quando elas não falam, elas morrem e elas sequer existem para dados oficiais, né? Por gentileza, pode passar para o próximo. Então, assim, o nosso atendimento ele é itinerante, por quê? Porque essas mulheres que estão em espaços extremamente com características de extrema pobreza, elas não chegam ao poder judiciário, elas não têm uma roupa adequada, elas não têm orientação, elas não têm autoestima. Então, assim, esse atendimento faz com que a gente vá até esses locais, identifique esses casos e faça um encaminhamento para o sistema de justiça. Por gentileza, próximo slide. Por favor, mais um. Então, eu trouxe alguns registros ali. Nós fizemos um piloto, né, em 2021. Esse piloto foi feito na Nova Guaporé. Por gentileza, pode passar. Foi feito na Nova Guaporé, né, é uma ocupação irregular. Por gentileza, pode passar. A partir desse piloto, nós apresentamos para o Tribunal de Justiça, firmamos um termo de cooperação e hoje o Tribunal de Justiça nos apoia. Por gentileza, pode passar. Isso, então nós firmamos esse termo de cooperação, por gentileza, pode passar. Isso, mais um. Isso, então nós fazemos, né, toda essa logística, como eu mostrei para vocês, por gentileza, pode passar. E os relatórios, eles identificam o seguinte, gente, os dados do nosso projeto, ele traz números de impacto muito alto, e por isso que a gente acredita que nós temos condições de ganhar esse prêmio na área de defesa de direitos humanos. Nós, em 2022, nós atendemos 3.050 mulheres, em 2023, nós atendemos 2.650 mulheres. Em 2024, a tendência é que a gente venha atender 5.000 mulheres. Isso impacto direto, né? Se a gente pensar no impacto indireto, esses números multiplicados por 4, né? Tudo que a gente fez foi por meio de ações voluntárias, por gentileza, pode passar. Sem repasse de recursos diretos, né? Por gentileza, pode passar os próximos 2 slides. E assim, a gente tem apoio da UNFPA, nós temos apoio do Tribunal de Justiça, Pacto Global e ONU Mulheres. É isso. Obrigada, Viviane, pela sua apresentação. Passo agora para a banca. Vocês teriam alguma dúvida? Rose? Viviane, sobre a questão da captação de recursos, né? Então, você tem essa parceria. Eu gostaria de saber se dessa parceria vem algum recurso para apoiar vocês e como é que vocês mantêm o projeto, a parte financeira do projeto. Bom, esse projeto hoje, ele é apoiado, como eu disse para vocês, pelo Tribunal de Justiça. Dentro do tribunal tem um órgão especializado no atendimento de mulheres em situação de violência doméstica, que é a CEVID, Coordenadoria, né, Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica. A CEVID, ela nos apoia desenvolvendo ações dentro do próprio Tribunal de Justiça, montando pontos de arrecadação de itens de higiene. Esses itens de higiene a gente utiliza como um chamariz para que essas mulheres possam participar dessas rodas de conversa. Então, assim, hoje, o apoio do Tribunal de Justiça, ele reside, não há um repasse de recursos diretos, mas há repasse de doações, né, como eu expliquei, capacitações e materiais informativos. Então, tudo isso seria um custo para o projeto, né? Então, essa parceria, basicamente, ela faz com que o projeto aqui do Elos Invisíveis economize por roda de conversa em torno de R$ 1.400, porque a gente trabalha com um grupo de pessoas, né, voluntárias, capacitadas pelo próprio Tribunal de Justiça, né, por uma equipe de advogados aqui do Tribunal, do Elos Invisíveis, né, uma equipe de advogados e de psicólogos. Então, o custo com o pessoal seria em torno de R$ 1.400 por ação, e o custo com logística em torno de R$ 1.000. Então, como que a gente absorve esse custo? Fazendo essas campanhas, essas parcerias. Então, hoje nós temos esse apoio do tribunal e também temos apoio hoje do Fundo de Populações de Nações Unidas. A UNFPA é uma agência da ONU que comprou para a gente uma estrutura itinerante,
né? Se vocês, não sei se vocês conseguiram observar ali nas fotos, tem umas tendas, né? E nessas tendas a gente consegue montar dentro de comunidades onde não tem uma estrutura para a gente poder atender. Então a UFPA fez a gente, então a gente não tem espaço único que nós temos criado é a parte de né? Então nós fazemos com sistema de carona solidária, né, para os voluntários, e a logística dessas tendas, dessa estrutura itinerante, é por meio de uma contratação de frete, né, ou então um frete solidário em regra. E quem são esses voluntários, Viviane? De onde eles vêm? São estudantes de direito? Como é que vocês captam os voluntários e treinam eles? Bom, é um orgulho enorme falando, né, dessa galera que está aqui com a gente, né? Nós somos hoje um grupo com 106 voluntários, tá? E dentro desse programa em específico, nós somos 19 voluntários fixos, né? Então, assim, esses voluntários do programa de combate à violência doméstica, eles foram escolhidos de uma forma bastante estratégica, né? Eu pensei esses voluntários de dentro das instituições onde eu já passei e já tive a oportunidade de trabalhar com essa temática. Então, nós temos voluntários do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, da Academia, nós temos voluntários também da Defensoria Pública e temos também, né, dentro desse grupo de voluntários, além dos advogados, uma psicopedagoga, né, e temos também psicólogos. Então, requisito mínimo para a realização de qualquer evento, qualquer palestra, roda de conversa, é que a gente tenha pelo menos um psicólogo e um advogado. E aí os demais voluntários, né, podem ser voluntários que, enfim, podem ser transitórios dentro do projeto, que não impacta em nada na metodologia, né, das atividades. Posso fazer uma pergunta? Foi. Você vê que eu vi ali que tá com uma carinha de que ainda tem mais perguntas ali. Eu queria saber como que vocês definem em qual local vocês vão realizar as ações. Sim. Então, assim, esse projeto, a gente faz a definição das comunidades por alguns critérios, como eu expliquei. A gente escolhe, primeiro, para fazer esse atendimento, alto índice de crimes, baixo IDH, número alto de mortes violentas, né? E principalmente em espaços em que a gente consegue ter um bom trânsito dentro da comunidade, né? Por mais que a gente possa escolher a comunidade, se a gente não tiver autorização do poder interno para poder trabalhar, né? A gente não consegue falar sobre isso. É um dado que é extremamente chocante, é que em algumas comunidades é vedado falar sobre esse tema. Então, a gente está em espaços, em comunidades, desde 2007, por exemplo, trabalhando em algumas delas. Então, eles sabem que a gente está lá, não é para levar a polícia, não é para prender ninguém, não é para desmantelar nenhum tipo de esquema que eventualmente tenha lá dentro. O que a gente quer é preservar vidas, a gente quer acolher essas pessoas e poder dar o encaminhamento necessário. Então, a gente escolhe essas comunidades, primeiro, pela abertura que a comunidade dá, e aí, segundo, por conta desses critérios, né? Professor Silvano. Dá tempo? Rapidinho? Rapidinho. Tem 2 minutos. Em relação à identificação dos casos, principalmente aqueles que não fazem parte das estatísticas, como que vocês identificam isso? Então, isso é uma forma bastante curiosa, né? Uma metodologia inovadora, né? Que a gente acabou desenvolvendo. Isso, inclusive, fez com que a gente ganhasse essa semana o Prêmio Periferia Viva, né? Do Ministério das Cidades, do Governo Federal, também reconhecendo o impacto desse projeto que eu estou apresentando para vocês. Então, assim, a gente identifica esses casos a partir, muitas vezes, de rodas de conversa. Então, essas rodas de conversa, elas são feitas num espaço seguro, né? Que essas mulheres, elas sentem confortáveis para poder compartilhar essas informações, né? Então, dentro desse espaço, além de um advogado que tem habilidade para conversar, né, sem aqueles termos jurídicos, sem aquele juridiquês, a gente tem um psicólogo também que muitas vezes conduz, né, essas conversas, fazendo com que essas mulheres relatem. Então, assim, normalmente as mulheres que têm o maior risco são aquelas que já sofreram tentativas de feminicídio, aquelas que sofrem espancamentos recorrentes. Essas, normalmente, são as mais caladas nessas rodas. E aí, ao final, elas vêm conversar com a gente. E aí, a gente acaba fazendo esse encaminhamento. Uma das dificuldades do Elos Invisíveis é fazer com que todos esses casos sejam atendidos. Porque a gente sabe que o sistema de justiça, muitas vezes, acaba não tendo, né, um fluxo de trabalho tão grande quanto a gente gostaria, embora a gente tenha hoje 4 juizados de violência doméstica em Curitiba. Então, o próximo passo desse projeto seria montar um escritório social em que a gente pudesse ter equipes contratadas de advogados e psicólogos para a gente poder fazer esse encaminhamento e o atendimento mais especializado dessas mulheres, né? Então, por hora,
a gente criou um fluxo, né, de trabalho que a gente faz um encaminhamento para o sistema de justiça. E aí, a partir do momento que a gente encaminha, né, a responsabilidade toda no Ministério Público e do tribunal mesmo. Perfeito, obrigado. Contemplado, professor? Sim. Viviane, muito obrigada pela sua apresentação, por se dispor a participar aqui conosco da categoria de Direitos Humanos. Então, nós encerramos aqui o seu projeto e daí vamos dar continuidade convidando, então, o próximo participante. Nós gostaríamos, então, de convidar agora a participante Carolina, que vai representar o Aldalifel, com o projeto de educação, da difícil arte de julgar a educação nas mãos dadas com a justiça. A Carolina já está presente? Estou aqui. Muito obrigada, Carolina, pela sua participação. Queria, então, te dar as orientações iniciais. Você vai ter, então, 8 minutos para fazer a sua apresentação e depois mais 7 minutos para as perguntas da banca e para responder. Nós estamos aqui, então, eu, o professor Silvana e a professora Rose, para participar com você. E quando você precisar passar os slides, é só informar que daí o nosso técnico passa para você. Boa apresentação, pode iniciar. Muito obrigada. Então, boa tarde a todos e todas. Eu sou Carolina, eu sou juíza do trabalho daqui do Amazonas, titulada na Vara do Trabalho de Manaus. Atualmente estou convocada como auxiliar da presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, que abarca Amazonas e Roraima. Estou aqui para apresentar esse projeto no tribunal, que é a difícil arte de julgar a educação de mãos dadas com a justiça. Esse projeto ele foi idealizado, né, pelo desembargador Aldalifel Ildebrando da Silva, que é o presidente do tribunal, juntamente comigo, né, que sou a sua juíza auxiliar. Pode passar, por favor, o slide. Então, por que ele foi criado? O desembargador e eu, nós entendemos que há uma necessidade de aproximar a justiça do trabalho da comunidade que a gente está inserida, como uma forma da gente fazer uma capacitação sobre os direitos trabalhistas, os deveres trabalhistas, uma capacitação sobre os direitos sociais e trazendo cidadania. Então, o que a gente escolheu? Qual seria nosso público-alvo? Estudantes, né, dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio, né, de estaduais, né? Então, a maior parte dos nossos estudantes são de escolas públicas e da periferia, né, de Manaus e de municípios, né, da zona metropolitana. Em que consiste esse projeto, né? Ele é um programa, né, educativo e cultural, com o objetivo de capacitar estudantes e professores sobre direitos e deveres trabalhistas, promovendo uma conscientização sobre a importância da justiça do trabalho na proteção dos direitos dos trabalhadores. Pode passar. Então, para viabilizar esse programa, né, nós tivemos que fazer parcerias. A primeira parceria que nós fizemos foi com a Secretaria, né, de Educação Estadual, que é a SEDUC, e aí, a partir dessa parceria, nós começamos a fazer reuniões de alinhamento, né, convocamos lá dentro da Secretaria, foi criada uma coordenadoria de projetos para nos auxiliar, e por parte do tribunal, né, nós temos toda uma equipe de servidores e magistrados envolvidos. Então, com essas reuniões de alinhamento, o que a gente decidia? A temática que a gente iria abordar, nós escolhíamos, né, zonas, né, da cidade, então a zona leste, zona norte, zona oeste, e aí a gente escolheria, né, 10 escolas de cada zona e nós começaríamos a fazer a produção da peça. Então, como seria feita essa produção da peça? A gente escolhe um tema, temas sensíveis, temas que são o dia a dia do juiz, né, na Justiça do Trabalho, e aí escolhemos os magistrados envolvidos e fazemos assim, criamos o tema, montamos um roteiro, montamos uma peça, e essa peça vão ser encenadas, né, por alunos dessas escolas, com a ajuda de gestores e professores. Então, os gestores e professores e os juízes formam um roteiro, né? Nós fazemos a adaptação para a linguagem que eles possam entender, nós explicamos termos jurídicos, explicamos a situação, e aí alunos ensaiam, e no dia da culminância, né, eles vão lá e vão encenar a peça. Uma parte ensina a peça e a outra parte vai ser o público que vai fazer o julgamento. Qual é o objetivo? Ensinar que é difícil julgar, eles vão se colocar na posição do juiz, né, de saber como é difícil julgar. Nós sempre procuramos fazer peças que não sejam muito óbvias, né, sempre deixando aquela dúvida, né, de quem tem razão, se é a empresa, se é o trabalhador. Nós criamos, né, aquela consciência daquele direito. Muitas vezes eles entendem aquilo, eles conhecem, eles multiplicam, eles levam, eles
reconhecem situações dentro de casa, reconhecem situações com amigos, e eles também se preparam para o futuro mercado de trabalho. Pode passar, por favor. Então, dentro dessa temática, a primeira que nós escolhemos foi elogios no trabalho, exagero ou assédio sexual, que é abordando exatamente o assédio moral e o assédio sexual, né, dentro de uma empresa, de uma atividade laboral. E os primeiros participantes, eu fui a responsável por fazer, né, esse trabalho pedagógico e jurídico, né, e eu e o desembargador Aldalifal, nós fomos os primeiros juízes que participamos, né. Após a peça, nós defendemos, nós atuamos como se fôssemos advogados da parte, reclamante ou reclamado, e aí, no final, é feita uma pergunta assim, bem básica para os alunos: quem tem razão, é o trabalhador ou a empresa? E eles votam, né? Ou fazem uma votação eletrônica ou fazem uma votação com plaquinha. E é muito interessante ver como foi o engajamento, né, deles lá, eles se empolgavam, os alunos que faziam a apresentação, né, eles, né, se dedicavam, se preparavam, ensaiavam, e depois eles votavam e eles torciam, então foi bem legal. Essa foi a primeira edição, pode passar. A segunda edição, ela envolveu 10 escolas da Zona Leste, né? A primeira envolveu da Zona Norte, né? A temática foi o trabalho seguro, adote essa prática, porque nós sabemos que o acidente de trabalho é algo que acontece muito na nossa região, então a gente queria fazer essa conscientização, né, sobre a necessidade do trabalhador ter um trabalho seguro, e acrescentamos aí o desfile de EPIs, né, e de profissões feitas pelos próprios alunos. Pode passar. A terceira edição, ela aconteceu no final do ano passado, e nós já fomos para Manacapuru, que é uma cidade do interior, mas que fica, né, distante 115 quilômetros de Manaus, também sobre a temática do trabalho seguro. Pode passar, por favor. A quarta edição, ela aconteceu em abril deste ano, né, 16 escolas estaduais da Zona Norte, com a peça teatral Segurança no Trabalho e Sustentabilidade, porque em abril nós temos o Abril Verde, que é uma campanha, né, além do trabalho seguro, a gente está envolvendo as profissões sustentáveis, né, abordando essa temática da sustentabilidade, né, das mudanças climáticas, também com uma simulação de julgamento, né, de uma ação trabalhista, né, os desfiles de EPIs, e nós incluímos aí a apresentação dos Garis da Alegria, que é um grupo criado, né, em 2006, que fala sobre os cuidados com o meio ambiente, e também capacita sobre reciclagem. Pode mudar. A quinta edição, que nós já fizemos após a inscrição, né, do projeto, ocorreu, né, no IFAM, né, em Presidente Figueiredo, que também é uma cidade a 100 quilômetros de Manaus, né, em parceria, né, com o núcleo da Universidade do Amazonas, né, e foi a peça teatral Trabalho Degradante ou Análogo ao Escravo, porque lá na localidade há muitos casos, né, de trabalho análogo ao escravo. Então, a gente sempre faz essa escolha por temas, né, relevantes, temas que podem... que na localidade são temas que a gente sabe que existem, são temas que são chagas, né? Que é o assédio no trabalho, o assédio moral, o trabalho degradante, né, os acidentes de trabalho. Então, assim, com esse projeto, realmente a gente quis, né, capacitar os alunos, capacitar os professores, eles viram multiplicadores, eles internalizam aquilo, passa a ser uma discussão do dia a dia, né, a gente usa a linguagem simples, eles passam a ter essa consciência, eles se inspiram, eles se preparam, porque a gente sabe que eles serão os futuros profissionais aqui, né, os futuros trabalhadores. A gente busca com isso educar, né, sobre direitos sociais, direitos trabalhistas, e trazer essa consciência para que no futuro eles saibam que existe, né, os seus direitos, que eles podem ter um trabalho decente, que eles podem procurar uma profissão também dentro dessas que a gente apresenta, eles podem também querer ser advogados, quererem ser juízes, eles se inspiram, né, e eles podem saber que tem uma justiça social que está lá, né, para atuar em caso da violação desses direitos. Obrigada. Muito obrigada pela sua apresentação, Carolina. Professores, alguma questão? Adriana? Carolina, desculpe. Parabéns pela apresentação. A minha pergunta é em relação aos voluntários do projeto. Pelo que eu entendi, os voluntários são os magistrados e os servidores do TRT. E a minha pergunta é nesse sentido. Por que não os advogados também que militam na seara trabalhista, aqueles que atendem a área patronal e os empregados também? Será que eles não ajudariam
nesse sentido também de ter uma visão mais pontual sobre as duas partes e também ajudar na difícil arte de julgar? Então, a gente, a princípio, né, pensou, né, nos juízes, mas, assim, a gente sempre convida o Ministério Público também para participar, a Ordem dos Advogados do Brasil, eles sempre mandam representantes, né, e aí eles sempre participam, eles atuam, eles também fazem parte, eu esqueci de mencionar, porque eu acho que estava na apresentação posterior, né, quem eram os envolvidos, e então eles também sempre ajudam a fazer aquela atuação lá o trabalho pedagógico, né, que é a escolha do tema, a abordagem. Então, eles também participam, tá? Mas, assim, a princípio a gente escolheu os juízes porque o objetivo era tirar o juiz, né, do gabinete, da sala de audiência e aproximar ele também um pouco da sociedade. Porque nós, juízes, nós também precisamos ter essa consciência, né, da área que nós trabalhamos, da sociedade que espera, o que ela espera da gente. Então, a ideia também era, assim, humanizar, né, o juiz também com essa troca de experiência com essa população mais carente. Perfeito, obrigado. Rose, você tem alguma questão? Eu tenho uma questão sobre a inovação, né? A gente está falando aqui do Top Inovação, né? O que você considera mais inovador no seu projeto? O que eu considero mais inovador foi levar essa dinâmica, né, de envolver, né, os alunos, né, eles se envolvem, eles estudam, eles fazem essa encenação e eles entram total em contato com o tribunal, eles veem que o tribunal é algo que está perto da sociedade e a gente vai lá e no final é tão legal assim, porque eles vão lá, eles tiram fotos, eles procuram a gente, eles assim interagem, eles conversam, eles falam, eles tiram dúvidas. Depois da peça a gente sempre fica assim lá, os servidores, os juízes, todo mundo lá junto e assim, o que eu achei inovador foi a gente poder estar perto deles, ver esse feedback, esse ensino, porque nas escolas não há esse ensino de direito de cidadania, né, a princípio. Então, a gente buscou, até nas próprias universidades, a gente vê que há essa necessidade também de saber como é essa dinâmica, né, de saber que a justiça do trabalho é uma justiça que ela influencia na conciliação, na pacificação. Então, para a gente, a inovação foi essa, de botar o tribunal lá dentro da escola, né, os espaços são eles que escolhem, os alunos são eles que estão lá, os professores que escolhem. Então, a gente vai para lá, aproxima, traz essa troca, né? Então, a princípio, aqui em Manaus, eu ainda, na minha localidade, eu ainda não tinha visto uma iniciativa nesse sentido. Então, eu acho que a inovação foi essa, né? Foi a primeira vez que um tribunal foi lá para dentro e, junto com professores, pedagogos e alunos, né, está criando essa construção dessa nova educação da cidadania de direitos, né, sociais, que são direitos humanos e direitos fundamentais. E mais uma pergunta, se você me permite, Thalita. Existe o envolvimento da sociedade civil enquanto as organizações da sociedade civil, as ONGs locais também? Não, o ONGs não. Quem participa aí? Participa secretarias de Estado, né, que tem a Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos, Secretaria de Estado da Educação. Nós temos, como eu mencionei, o IFAM, o EA também já participou com a gente, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Ministério Público do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho, né, o Centro de Mídias Educacionais, que também é um centro que faz a propagação no YouTube, porque a gente transmite, né, via YouTube, né, e também os pais dos alunos, que eles também se envolvem nisso, né, porque os alunos vão ensaiar, eles vão lá assistir, eles vão ver os filhos deles, né, então é mais assim a sociedade que participa, não através de ONGs, né, é essa sociedade mais lá da localidade, os pais, os professores, aquele universo escolar mesmo, né, que gira em torno das escolas, né, das periferias. Obrigada. Bom, o nosso tempo está quase acabando, então eu queria só finalizar aqui fazendo mais uma questão para você. Carolina, como que vocês fazem Vocês já pensaram numa forma de replicar esse projeto? Porque, pelo que você me falou, a impressão que passa é que é um projeto institucional. E nós temos o Tribunal do Trabalho, tanto aí no Amazonas como nos outros estados. Vocês já pensaram nessa possibilidade, em como replicar isso nos outros estados, em outras regiões?
Então, a nossa forma de replicar é fazer o nosso projeto ser conhecido, né? Sempre participa, a imprensa sempre vai cobrir, né, nossas edições, as 5 edições, a gente sempre tem a imprensa participando, né? E nós também nos inscrevemos em vários esse projeto em vários premiações como essa, que é uma premiação de nível nacional, né, para fazer o projeto também se tornar conhecido, né? Então, de repente, se a gente divulgar através dessas premiações, divulgar, fazer se conhecer, pode surgir o interesse de outros tribunais também replicarem. A gente também já levou o projeto, né, para conhecimento do Coleprecol, que é o Colégio de Presidentes e Corregedores, né, para poder também, né, ver se lá o interesse deles fazerem essa replicação. Né? Então, a forma que a gente tem é essa, né? Divulgar no YouTube, todas as culminâncias, elas estão nos canais do YouTube, elas são acessadas depois, elas são vistas, né, por outras pessoas, através da imprensa, né, e também, né, do Colégio de Presidentes e Corregedores, e escrevendo nessas premiações, porque, de repente, se a gente conseguir, né, destacar, ganhar, se fazer conhecido, né, a gente, né, tem o interesse, e o tribunal está super à disposição o projeto está todo inscrito, de repassar isso, né, de forma... a logística ela é feita toda por nós mesmos, né, com as parcerias que a gente faz, né, sem custos adicionais. A gente usa nosso recurso humano, nossos recursos materiais que nós já temos. Então, assim, ele é um projeto que, se tiver interesse, ele é fácil de replicar. Porque a gente só precisa de boa vontade, né, dos magistrados e servidores, e boas vontades, né, dos professores, gestores, alunos, né, de quererem realmente conhecer os direitos sociais, os direitos trabalhistas, os deveres e a justiça do trabalho. Muito obrigada. Carolina, muito obrigada pela sua resposta, muito obrigada pela sua participação. Então, agora nós vamos ficando por aqui com a categoria de Direitos Humanos, né? Gostaria de agradecer aqui aos professores que participaram comigo dessa banca, muito obrigada. Eu sei que é muito interessante para a gente participar dessa categoria por trabalharmos diretamente com isso, né, professor Silvano, da área do direito, aqui a Rose com o IBGPEX, com o nosso instituto, que tem tantos projetos interessantes também para vocês conhecerem. Eu, da área do serviço social, eu falo que a nossa área é muito legal porque ela abrange quase todas as áreas, né? Então a gente consegue sentir um pouquinho ali de cada um e ver a emoção que cada apresentador passa pra gente, de cada projeto, de cada ação, e quem sabe até trazer então essa inspiração, né, professores, para que outras pessoas possam replicar essas ações inovadoras, essas ações que estão aqui como finalistas. Então, agora nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho com a última apresentação do dia. Até daqui a pouco.